Olá, turma! Chegando com assuntos novos de matemática do nono ano. Como sempre, recomendo que ao assistir essa aula, você esteja em mãos aí o caderno e caneta para ir copiando, fazer as suas anotações do conteúdo que nós estamos estudando, abordando agora. Assunto novo. Nós estudamos nas aulas anteriores potenciação, que são premissas para que você consiga dar continuidade aos assuntos da matemática. O assunto de agora são radicais. Tá? Nós vamos estudar hoje raiz enésima de um número real, vamos entender isso. Tá? Mas eu preciso que você tenha um certo domínio de potenciação e principalmente de tabuada. Tá? Ao final da aula a gente vai passar um exercíciozinho para vocês terem a noção daquilo que a gente está estudando. Vamos entender o seguinte, o radical aqui chama de raiz, esse símbolo aqui, tá? Eu quero que a princípio vocês entendam que o número que vier aqui dentro a gente chama de radicando e o número que vier em cima chama de índice. Quando não aparecer nada aqui, a gente subentende que tem um 2, ok? A partir de 2. Então, quando não vier nada aqui, subentende que tem o índice é um 2. Nós vamos ver isso já já. E o radicando vai ser sempre um número que elevado a esse índice que está aqui dentro, tem que dar o número que está aqui embaixo, tá? Vai ser um valor que elevado ao índice que está aqui fora, tem que dar o número que está aqui dentro. Vamos exemplificar. Primeiro caso, quando o índice n for par, ou seja, quando o número que vem aqui é par, ou seja, eu acabei de dizer, quando não tem nada, subentende que é 2. Então, aqui o índice é 2, o índice é 2, aqui o índice é 6, e o índice aqui é 5, né? Acabei colocando aqui um 5, mas eu não vou levar em consideração esse exemplo aqui, tá? Por quê, professor? Porque eu só estou considerando índice par. Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada porque aqui é um 2, tá? Quando não aparece é um 2, de 49. É igual a quanto? 7. Pois 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 é igual a 49. Entenda bem, não precisa você explicar isso aqui tudo não. Como eu tenho que explicar para vocês, eu estou escrevendo. Mas, ou seja, raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Lembra que da propriedade, ó, vai dar um número que elevado ao índice que está aqui, tem que dar o que está aqui dentro. Certo? Logo, eu tenho o quê? 7. Porque 7 elevado ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 é igual a 49. Aí você precisa ter um domínio da tabuada, né? Você tem que entender aí de números para saber. Por exemplo, aqui. Qual a raiz quadrada de 81? Você vai perguntar, qual o número que vezes ele mesmo dá 81? Porque aqui no exercício anterior, qual o número que vezes ele mesmo dá 47? Tá? Que é raiz quadrada. Então, qual o número que vezes ele mesmo dá 81? A resposta é 9. Né? Por quê? Pois 9 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9. Desculpe, dá 81, tá? Então você tem que entender a tabuada. Essa altura do campeonato, se você não estiver entendendo, não estiver estudando tabuada, você vai ter dificuldade muito grande aqui na matemática. Tá? E como nós estamos estudando índice par, eu vou explicar daqui a pouco um detalhe. Aqui a raiz sexta, né? Raiz sexta de 729. Quanto é que vai ser, professor? 3. Porque, ora, do mesmo jeito, ó. Se eu pegar 6 elevado à sexta potência, certo? Ou seja, vai ser o quê? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes, né? Se eu multiplicar aqui 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, 243 vezes 3, 730.
29. Você tem que ter esse domínio da tabuada. Não tem como não. Eu botei aqui o 32 elevado a 5, mas como eu estou explicando só índices par, eu isolei, eu cancelei. Eu botei aqui com 64. 64, raiz sexta de 64, dá quanto? 2, professor. Por quê? Porque 2 elevado a sexta, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, dá igual a 64. 2, 6 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, tá? Então, a princípio, eu quero que você entenda isso. Mas vamos estudar aqui. O índice par. Vamos entender. No início da aula, nós estudamos o início do assunto, raiz enésima de um número real. Então, lá, real representado pelo símbolo aqui, né? Rzinho. Isso quer dizer que esse número existe. Ou seja, mesmo sendo em forma de quebrado, dá para representar ele de uma forma fracionária. Se dá para representar ele de uma forma fracionária, esse número existe. Se esse número não existir, a gente chama que ele é irracional. Então, a princípio, eu vou querer que vocês entendam, no primeiro caso, que quando o índice for par, toda vez que o índice for par e o radicando, que é o número que está aqui dentro, ó, for positivo, então esse número existe, tá? Então ele vai existir. Bom até você notar aí, ó, toda vez que o radicando for positivo e o índice for par, esse número existe, ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais, tá ok? Se o radicando for positivo, ele não for negativo e o índice for par, esse número existe. Ah, professor, não estou entendendo. Vamos lá, vamos para um exemplo aqui, uma situação. Observe aí, tá? No primeiro caso, eu só estava estudando índices par. Eu estou colocando o índice ímpar bem aqui, ó, certo? Um índice bem aqui, ímpar, tá ok? Vamos lá. Na realidade, não é esse exemplo aqui, não. É outro exemplo. Vou trocar aqui, peraí. Pronto, ó, olha essa situação aí. Eu estou colocando o índice par, 4, aqui é um 2, aqui é um 2, quando aparece, né? E observe que eu estou colocando radicandos negativos. Isso daqui, ele não vai existir. Por que que ele não vai existir, ó? Eu sei que 81 elevado à quarta potência, ele dá 81. Mas vamos ver, por que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, dá 81, ó. Ah, professor, então dá. Só que eu tenho 81 negativo, certo? Aí se eu botar menos, professor, menos, em tudinho, o que é que vai acontecer? Menos 3. Eu digo que é menos 3, não é? O que é que vai acontecer? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 6, vezes 3, 81. Aí menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Ou seja, toda vez que eu tiver um radicando negativo e um expoente par, isso daqui, ele não se define em R, tá? Não se define em R. Por quê? Radicando negativo, expoente par. Porque eu não vou achar um número que elevado a um expoente par deu um radicando negativo. Ele sempre vai dar positivo. Certo? Nós vimos lá na potenciação, quando a base é negativa, o expoente for par, o resultado vai sempre dar positivo. Eu nunca vou achar um negativo. Mesmo caso aqui, ó, radicando negativo e o expoente par, que aqui quando não tem nada, subentende que tem um 2, tá? Que não precisa eu colocar. Isso quer dizer que vai dar 3. 3 negativo, professor, ao quadrado. 3 negativo ao quadrado vai ser 3 vezes menos 3. E 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos mais. Não deu o radical negativo, deu positivo. Olha aqui também outro exemplo. Radicando negativo, expoente par. Ah, professor, dá 5 negativo elevado ao quadradinho que está aqui. Ora, 5 negativo vezes menos 5. 5 vezes 5,
25 menos com menos mais. Ou seja, não, aqui não se define como um número real. Ou seja, ele não existe. Aqui também. Não se define como um número real. Não existe um número que é elevado a uma base negativa é elevado a um expoente par que vai dar um resultado negativo. Ele sempre vai ser positivo. Tá ok? Vamos para o segundo caso com expoente ímpar. Ó, estamos chegando aqui com o segundo caso, agora com o índice n ímpar, tá? Quando aqui for ímpar. Agora aqui sim. Se a base for, se o radicando for negativo e o expoente for ímpar, agora aqui existe, tá? Quando o radicando for negativo e o expoente, o índice aqui for par, ele não se define no número real, ele não existe, ok? Vamos para aqui, ó. Eu tenho 8 elevado ao cubo, dá quanto? Dá 2, pois 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, beleza? E aqui embaixo, professor, dá certo? Dá um 2 negativo, elevado ao cubo, olha lá, pois, né? Menos 2 ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Professor, deu positivo. Não, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Toda vez que eu tiver uma base negativa e um expoente ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Então, isso aqui existe em R, tá? Se define como número real, ou seja, esse número existe, tá ok? Em ambas as situações. Olha aqui, do mesmo jeito, ó. Isso aqui vai dar quanto, professor? Essa situação aí dá 5, né? 5. Pois 5 elevado à quinta potência vai dar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar um vezes o outro, vai dar 3.125, que é justamente o radicando que eu tenho aqui embaixo. E se ele for negativo, professor, também dá? Olha, negativo, mas o índice é ímpar. Quando aqui for negativo, o índice for, ele existe. Vai dar menos 5. Pois menos 5 elevado à quinta potência, que é o que está aqui dentro, né? Ou seja, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tudo isso aqui vai dar igual a, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar menos 3.125. Ó, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos. Tá ok? Então, isso aqui se define em R, tá? Mais uma observação aqui bacana. Toda vez que o radicando for zero, o resultado vai ser sempre zero. Por quê? 0 vezes 0 é 0, né? Se eu botar 0 elevado a 25, vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, dá igual a 0. Só uma observaçãozinha, viu? Toda vez que o radicando. Da mesma forma, 1. Se o radicando for 1, né? 1 elevado a 10, isso aqui dá igual a quanto? A 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, dá 10. Tá ok? Ok? Essa observaçãozinha aí. Vamos para mais situações. Vamos lá. Aqui, o que a gente tem? Eu tenho 64 elevado à sexta potência. Isso aqui existe? Olha, radicando negativo, expoente ímpar, tá? Eu vou dizer, dá 2. 2 negativo. Aí eu vou dizer, pois 2 elevado à sexta, ou seja, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 1, 2, 3, 4,
vezes menos 2 vezes menos 2. 6 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Tudo isso aqui dá 64. Mas dá negativo? Não. Menos com menos, mais. Tá? O sinalzinho aqui, ó. Mais com menos. Tá aqui. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Ou seja, mais com mais vai dar positivo. Então, não dá negativo. Logo, isso aqui não existe. Não existe em R, tá? Não existe. Por quê? Base, radicando negativo e expoente par. Mesmo jeito aqui, ó, tá? Nessa situação aqui. Vamos para outra situação, ó. Isso daqui é o oposto. Observe que o negativo não está dentro do radicando, ele está fora. Então, o resultado disso aqui é o quê? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 9, 3. Por quê? Porque 3 por 3, 9. Então, aqui está fora. Oposto, um é positivo, negativo, e o outro é positivo. Tá? Porque está fora, é o oposto. Isso aqui eu posso até cortar em uma soma. Entenda bem isso daí, tá? A raiz cúbica de 27 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E aqui a raiz cúbica também, viu? Desculpa aí. Raiz cúbica de 27 positivo dá 3. Só que aqui é negativo e aqui é positivo. Detalhe, esse menos não está no radicando. Do mesmo jeito aqui, raiz sexta. Raiz sexta de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 elevado a 6 dá 6. Raiz sexta de 1 é 1. Só que aqui é negativo, porque está fora, e aqui é positivo. Ok? Vamos para mais situações. É interessante que vocês copiem essas aulas aí, tá? Galera, é bom copiar no caderno, fazer as anotações desde o começo da aulinha. Deu pausa no vídeo e vai copiando, porque a gente vai acumulando os conteúdos e vocês acabam despercebidos e vai achar os conteúdos difíceis. É bom copiar as aulinhas, viu? Vamos para um exemplo aqui. Temos um exemplo aqui, galera, ó. Quando A igual a 2, B igual a 10 e C igual a 8. A expressão, ele dá a expressão aqui, certo? É definida em... A expressão é definida em R, ou seja, vamos ver se essa expressão é definida em R. Será que ela existe? Vai dar um valor racional, certo? Real. Qual o valor dessa expressão? Vamos ver aqui. Eu vou pegar a expressão aqui todinha. B ao quadrado menos A. Detalhe, quando não aparece sinal, subentende que está multiplicando, viu? Ó, tá aqui. Então, vou substituir aqui os valores. Vamos lá, galerinha. Substituindo aqui os valores. O B é 10, ó, tá? Então, 10 ao quadrado, certo? Porque o B está elevado ao quadrado. É o 10 e o B está elevado ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula. Quanto é que é o A? O A é 2. Então, vou botar aqui e substituir o valor. Quanto é que é o C? C é 8. Beleza? Então, vamos lá. Resolvendo aqui a situação. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Não 10 vezes 2, né? É 10 vezes 10. 10 vezes ele mesmo, que dá 100. Menos 4 vezes 2 dá 8. Não é isso? 8 vezes 8, 64, tá? Então, eu vou resolver a potência lá no final, o radical, a raiz. Logo, menos 100 menos 64 dá 36. Aí, quanto é que é a raiz quadrada de 36? Qual o número que é elevado ao quadrado dá 36? 6, né? Pois 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 dá igual a 36, tá? Não precisa você fazer isso aqui, não. Basta você dizer que é 6, tá ok? Bom, então essa raiz, o resultado da expressão, qual o valor da expressão? O valor é 6, tá? E ele pergunta se ele se define em R, então, se
define em R, porque eu consigo achar um resultado, né? Eu consigo achar um resultado. O resultado da raiz da 6, ele existe. Se aqui fosse negativo, né, não existiria. Beleza? Ok? Aí eu vou passar agora os exercícios para vocês. Recomendo que assistam e copiem essa aula aqui também, o que eu estou anotando aqui, que é para você reforçar o seu conhecimento, tá? Eu vou passar um exercíciozinho aqui para você. Copie e responda. E na próxima aula eu vou passar outro exercício também desse mesmo assunto aqui. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Bons estudos!